Gente, vamos trabalhar agora responsabilidades do funcionário público, tema bem importante, sempre é cobrado isso, viu? Vejam só, o funcionário público, ele pode ser responsabilizado em três instâncias. Essas instâncias, inicialmente, elas são independentes entre si. Agora, quais são as instâncias? Nós vamos ter a esfera administrativa, a esfera civil e também a esfera penal. Pode ser, gente, que por um único ato o funcionário venha responder nas três esferas ao mesmo tempo. E pode ser que por um único ato ele seja responsabilizado em uma ou então mesmo em duas. Vejam só, o funcionário retirou um documento da administração pública, fez isso. Gente, ele vai responder um processo administrativo e ao fim vai levar-se uma sanção administrativa, que representa a responsabilidade administrativa. Vamos imaginar que determinado funcionário causou prejuízo ao erário. Ele recebeu um valor, de uma verba de maneira errada, ele fez uma compra ao qual causou prejuízo ao erário, ele, vamos imaginar que estava dirigindo um carro oficial e acabou colidindo com outro veículo e deu ali o valor para arrumar o carro ficou em 20 mil reais, tá vendo? Ou seja, quando nós falamos em responsabilidade civil, representa ali dano ao erário ou mesmo a terceiros. Gente, e também o funcionário, no exercício de suas atribuições, ele pode responder por crime, então vai responder também na esfera penal. Gente, imagine o seguinte, determinado funcionário público praticou um ato de corrupção e recebeu nesse momento um dinheiro de maneira indevida. Gente, e a administração posteriormente descobre esse fato, vai ser aberto um processo administrativo contra o servidor e vamos imaginar que o funcionário posteriormente seja demitido, tá bom? Então foi demitido porque foi configurado sim o ato de improbidade e também o crime contra a administração pública. Lá na esfera civil, ele foi condenado a devolver ao Estado 200 mil reais, que foi lá, talvez o dinheiro que ele tenha recebido. Quando, gente, chegou na esfera penal, o juiz absolveu, vamos imaginar isso daí, absolve então o funcionário por negativa de fato ou negativa de autoria. Em sua sentença, o juiz diz, opa, esse fato não aconteceu, por isso que o servidor foi absolvido. Ou então coloca lá, esse fato aconteceu, mas não foi o funcionário que fez. Então, negativa de autoria. Nesse contexto, gente, essa absolvição na esfera penal vai atingir as outras instâncias, ou seja, ele será também absolvido na esfera civil e será absolvido na esfera administrativa. Gente, ele tinha sido demitido, não tinha? O que vai acontecer com ele? Será então reintegrado. O que representa isso? Ele vai voltar a ocupar o seu antigo cargo e vai receber uma indenização referente a todo o período que ele ficou fora da administração pública. Ele tinha devolvido ao Estado 200 mil reais. O que o Estado vai fazer? Vai devolver ao funcionário esse valor ainda corrigido, E no caso, nesse contexto aí, porque ele foi absolvido por negativa de fato ou negativa de autoria. Agora escute bem, gente, é isso que é o peguinha da banca. Se por acaso o funcionário for absolvido por falta de provas, gente, ele se deu bem só na esfera penal. Ele continua respondendo na esfera administrativa, continua respondendo na esfera civil, se assim for, viu? Então lembre isso na sua prova. Absolvição por falta de provas não gera absolvição, não atinge as outras instâncias. Lembre bem disso em sua prova. Agora vamos lá. Vamos entender então aqui o artigo 245. Diz assim: o funcionário é responsável por todos os prejuízos. Olha aqui, já fala na responsabilidade civil. Que nesta qualidade causar a fazenda pública por dolo ou culpa, devidamente apurados. Ou seja, ele teve a intenção de causar o prejuízo, aquele não queria causar o prejuízo, mas acabou causando esse prejuízo por imperícia, imprudência, alguma questão dessa daí. Gente, caracteriza-se especialmente a responsabilidade. Olha aqui. Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade.
ou por não prestar contas, ou por não as tornar no prazo, na forma e no prazo estabelecido nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviços. Então, se sonegar ou não prestar contas, isso também gera responsabilidade do servidor. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos, que sofrerem os bens e os materiais sob sua guarda. Aquele exemplo lá do veículo que eu falei anteriormente, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. Também, gente, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros documentos de receita ou que tenha com eles relação. Então aqui, né, ele foi omisso, por exemplo, na averbação, em uma nota, em uma guia de recolhimento. Então, nesse contexto, também vai responder um processo por isso. Gente, por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Agora, gente, 246, O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares, tá vendo? Então vai responder também processo administrativo, podendo-se proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Gente, beleza, vamos parar aqui o artigo aqui, porque isso daqui não pode acontecer, viu? STJ tem vários posicionamentos que a administração não pode realizar desconto de maneira compulsória na remuneração do servidor. Ah, professor, como então que a administração vai receber, né, o valor correspondente? Gente, se não houver um acordo, vai ter que propor uma ação judicial contra o servidor, uma ação de ressarcimento, não tem outra forma. O que não pode é o poder público, seja, né, o poder judiciário, o poder legislativo, ou seja, qualquer administração pública do Estado de São Paulo, realizar um desconto compulsório na remuneração do funcionário. Isso não pode não, viu? Ok, gente, vamos aqui no 247. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude, né, de alcance. Tá bom, gente? Ou seja, o desfalque, né, remissão ou omissão e efetuar recolhimento ou entrada nos prazos legais. O que eu quero que você lembre em sua prova? Que se, né, o funcionário tiver que indenizar a fazenda pública por qualquer erro, qualquer ilegalidade, né, qualquer desfalque, e essa indenização não pode ser parcelada. Essa indenização, ela tem que ser de uma única vez, tá bom? Lembre disso lá na sua prova, não há parcelamento, tá bom? Vamos lá, gente, vamos continuando. Próximo artigo, 249. Vejam só. Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, olha o detalhe, cometer a pessoas estranhas às repartições, o desempenho de encargos que lhe competirem ou ao seu subordinado. Gente, então não pode você, funcionário público, né, pedir para alguém exercer uma atividade em seu lugar. Uma pessoa, um amigo, um parente, isso daí. Não pode, gente. Isso gera, sim, responsabilidade administrativa do funcionário público, viu? Vamos lá, gente. Artigo 250. A responsabilidade administrativa não exime o funcionário da responsabilidade civil ou criminal. Nós já falamos sobre isso, né? Que no caso couber, nem o pagamento da indenização a que ficar obrigado. Tá vendo? Estado pelo prejuízo, ele vai continuar respondendo o processo administrativo normalmente, tá bom? O processo não será arquivado, não será cancelado apenas
apenas em razão de uma indenização realizada pelo funcionário público, viu? Agora, gente, esse tema aqui cai bastante, fique bem atento, ó. A responsabilidade administrativa é independente da civil e também da criminal, nós já falamos sobre isso. Detalhe, nós podemos acrescentar, viu, que as esferas são independentes entre si. Uma não depende da outra. A administrativa não depende da civil, a penal não depende da administrativa, então as esferas são independentes entre si. Agora, gente, parágrafo 2º, ó. Será reintegrado, tá vendo? Vai voltar ao seu antigo cargo, ao serviço público, no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas, aqui no caso, indenização, demissão. Agora, gente, mediante simples comprovação do trânsito em julgado de decisão que negue, olha aqui, a existência de sua autoria ou de fato, tá vendo? Que deu origem à sua demissão. É aquilo que eu já comentei anteriormente que despenca em prova de concurso. Se por acaso o funcionário for absolvido na esfera penal, por negativa de fato ou negativa de autoria, automaticamente, ele deixa de responder, será também absolvido nas outras esferas, na esfera administrativa, bem como na esfera civil. Se o funcionário já tiver sido demitido, ele será reintegrado ao cargo de origem. O que é reintegração? É a volta do funcionário demitido ao seu antigo cargo e lembrando que ele vai receber indenização de todo o período que ele ficou fora da administração. Gente, parágrafo 3º, ó. O processo administrativo só poderá ser sobrestado, ficar paralisado, para aguardar decisão judicial, por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, por uma decisão judicial, o processo pode ficar sobrestado, pode ficar paralisado. Gente, vamos lá falar agora sobre as penalidades, tá bom? Agora, penalidades e também a sua aplicação. Quais são as penas que nós temos dentro da lei número 10.261? Gente, repreensão, suspensão, multa, demissão, olha aqui, gente, e demissão a bem do serviço público, bem como cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Poxa, professor, tem duas demissões aqui? Sim. A demissão incompatibiliza o funcionário de voltar ao serviço público no Estado de São Paulo pelo prazo de 5 anos. A demissão, a bem do serviço público, incompatibiliza o servidor de voltar a ser servidor novamente no Estado de São Paulo pelo prazo de 10 anos, tá bom? Gente, pode fazer concurso em outro ente político. O Estado de São Paulo não pode, viu? Durante esse período aqui, ó. Incompatibiliza, não tem como assumir qualquer cargo público. Agora vamos lá, gente. Artigo 252, ó. Na aplicação das penalidades disciplinares, serão consideradas, olha aqui, a natureza e a gravidade da infração e os danos que dela provierem para o serviço público. Gente, então quando a administração for aplicar uma penalidade, tem que considerar a gravidade da ilegalidade, o dano que gerou para a administração pública, bem como também, olha que interessante, tem que observar os antecedentes funcionais do funcionário público. Se o funcionário público é um excelente funcionário e cometeu um deslize, tudo bem, ele tem que ser penalizado. Mas como foi a primeira vez, talvez vamos aplicar uma penalidade mais branda nesse funcionário, tá vendo? Então,
Preste atenção em sua prova. Antes de aplicar a penalidade, vai ter que ver todo o contexto da infração administrativa. Detalhe, gente, sempre quando for aplicar qualquer penalidade, tem que ter um processo administrativo, ao qual será concedido ao servidor o contraditório e a ampla defesa. Não há, gente, penalidade sumária. Tem que ter uma sindicância, tem que ter um processo disciplinar. Quando nós falamos processo administrativo, ele pode ser da espécie processo disciplinar, pode ser da espécie sindicância, viu? Então tem que ter ali o devido, né, processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Lembre disso em sua prova. Agora vejam só, gente. Artigo 253, ó. A pena de repreensão, que é a pena mais leve, será aplicada por escrito nos casos de indisciplina ou falta de cumprimento dos deveres. Então, a pena mais branda é a repreensão. E lembrando que a repreensão, gente, é por escrito, viu? Não existe pena verbal. Também, a pena de suspensão, que não excederá a 90 dias, será aplicada no caso de falta grave ou então de reincidência. Vejam só, gente. A partir do momento que o servidor for suspenso, o que vai acontecer com ele? Ele fica sem receber sua remuneração, isso é lógico, né? E o prazo máximo é de até 90 dias. Então, gente, se o servidor, por exemplo, é um excelente servidor e praticou um deslize, a infração não gerou tanto prejuízo para a administração pública, é lógico que a pena vai ser mediada. Eu não vou aplicar logo uma pena de 90 dias nesse servidor. Vou aplicar uma pena aí, por exemplo, de 30 dias, de 40 dias. Ou seja, gente, o quantitativo aqui representa uma atividade discricionária da administração pública. Vamos continuando. Ó, o funcionário suspenso perderá todas as vantagens de direitos decorrentes do exercício do cargo. É aquilo, né, gente? Não recebe. Agora, olha o detalhe que você vai lembrar em sua prova, eu tenho certeza disso, ó. A autoridade que aplicar a pena de suspensão, gente, poderá, é uma atividade discricionária, né? Converter essa penalidade em multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, neste caso, obrigado a permanecer em serviço. Tá vendo, gente? Vamos considerar, então, um funcionário que atende um balcão de atendimento à sociedade, que atende a população, ele comete uma ilegalidade e ele é suspenso. Pensem bem, se ele for cumprir a suspensão sem trabalhar, quem que vai atender a população lá naquele momento? A gente só tem ele, só tem um funcionário. O que a administração pode fazer se achar conveniente? Substituir a pena de suspensão pela pena de multa, tendo como base 50% do dia de remuneração ou então sobre o vencimento do servidor por dia, né, que ele ficar suspenso. Ou seja, se o servidor, por exemplo, ficou suspenso por 50 dias, ok. Se for convertido a suspensão em multa, ele é obrigado a trabalhar normalmente durante esses 50 dias, só que vai receber apenas a metade do que ele recebia anteriormente, né? Ou seja, quando ele estava trabalhando normalmente, tá bom? Então lembre na sua prova que a suspensão pode ser convertida em multa de 50% por dia, tendo como base a remuneração ou então o vencimento do servidor. Isso cai bastante. Gente, artigo 255. A pena de multa será aplicada na forma e nos casos expressamente prevista em lei ou regulamento. Fica mais fácil, então, porque a lei que estamos trabalhando deixa para outra lei ou então o ato administrativo explicar isso melhor. Gente, será aplicada a pena de demissão nos casos de... Olha aqui, gente, isso você tem que lembrar, não pode esquecer nunca. Vejam só, abandono de cargo. O que é o abandono de cargo? Quando o funcionário ele faltar de maneira injustificada por mais de 30 dias. Então, se o funcionário faltar por mais de 30 dias de maneira injustificada, ele será demitido. Procedimento irregular de natureza grave
ineficiência no serviço, olha aqui, gera demissão também. Gente, aplicação indevida de dinheiros públicos, olha aqui, isso gera improbidade, improbidade administrativa. E a lei número 8429 de 92 diz que o agente impúblico vai perder a função pública, viu? Então isso gera demissão. Também, ausência ao serviço sem causa justificada por mais de 45 dias, interpoladamente, durante um ano. Então vejam só, gente, aquele funcionário que falta bastante, tá bom? Esse funcionário, né, se ele acumular 45 faltas de maneira intercalada dentro do período de um ano, ele será demitido. Por exemplo, ó, o funcionário faltou 10 dias, depois ele voltou e trabalhou normalmente, depois ele faltou mais 5 dias, voltou e trabalhou, depois ele faltou 8 dias, tá vendo? Se no período de um ano o funcionário faltar por 45 dias, isso gera também demissão, viu? Relembrando, o abandono de cargo é se o funcionário faltar por mais de 30 dias, também gera demissão. Vamos lá, gente, vamos continuando. Considerar-se-á abandono de cargo, olha aqui, o não comparecimento do funcionário por mais de 30 dias consecutivos, viu? Então, olha lá, então faltou por mais de 35 dias, tá bom? Aí, no caso, ele será demitido. Gente, a pena de demissão por ineficiência do serviço só será aplicada quando verificada a impossibilidade de readaptação. Olha como a administração pública é generosa, gente. Antes de demitir o servidor, o que a administração pode fazer? Readaptá-lo. O que significa isso? O servidor agora vai exercer outras atribuições que talvez ali sejam melhores, né, para aquela pessoa, que sejam mais compatíveis com a limitação, talvez, que aquela pessoa tem. Uma limitação pode ser intelectual, física, alguma coisa nesse contexto, viu? Então vejam só, se o funcionário, né, ele foi ineficiente no serviço público, antes da administração demitir, o que a administração vai fazer? Tentar arrumar uma outra atividade do servidor mais condizente ali com a sua personalidade, viu? Isso nós chamamos de readaptação. Agora, gente, artigo 257. Vejam só. Será aplicada a pena de demissão a bem do serviço público, olha aquela pena, ao funcionário que, lembrando, bem do serviço público, além de ser demitido, o funcionário fica por 10 anos sem poder exercer cargo público no estado de São Paulo. Gente, então demitido for convencido de incontinência pública escandalosa e de vício de jogos proibidos. Meu Deus, né? Isso aqui não, né, gente? Os jogos proibidos não vai gerar demissão do funcionário. Agora, incontinência pública escandalosa é aquele funcionário, né, que tem uma vida desregrada, tá vendo? Também atividade sexual dentro do órgão público, isso gera demissão. Praticar ato definido como crime contra a administração pública, tá vendo? Isso gera demissão. E fé pública e a fazenda estadual, ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional, revelar segredos de que tenha conhecimento em razão do cargo, desde que o faça dolosamente e com prejuízo para o Estado ou particulares, praticar insubordinação grave, isso gera demissão também a bem do serviço público. Gente, o artigo que nós trabalhamos anteriormente, eu vou voltar lá, ó, esse daqui, ó, que gera demissão, é apenas a demissão, simples, não é a demissão a bem do serviço público, viu? Porque
simplesmente a demissão, gera incompatibilidade apenas de 5 anos de exercer cargo público no Estado de São Paulo. Agora, se for a bem do serviço público, a penalidade, né, os anos, no caso, são alterados para 10. Agora, gente, lesar o patrimônio ou os cofres públicos, ato de improbidade, receber ou solicitar propinas, comissões, presentes ou vantagens de qualquer espécie, diretamente ou por intermédio de outrem, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas. Então aqui também é ato de improbidade, é crime contra a administração pública, gera demissão. Pedir por empréstimo dinheiro ou quaisquer valores a pessoas que tratem de interesses ou tenham na repartição ou estejam sujeitos à sua fiscalização. Isso não pode, né, gente? Isso daqui também é ato de improbidade administrativa, viu? Gente, também exercer advocacia administrativa, isso não pode. Porque, né, vai ter ali um tráfico de influência, alguma coisa nesse sentido. Representar com dolo declaração falsa em matéria de salário família, tá vendo? Então ele falsifica, declara de maneira incorreta um dependente para receber o salário família, sem prejuízo da responsabilidade civil e do procedimento criminal. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. Olha aqui, gente, então isso gera demissão também. Praticar ato definido como crime contra o sistema financeiro ou lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores. Praticar ato definido em lei como de improbidade administrativa, Lei 8429 de 92. Gente, o ato que demitir o funcionário mencionará sempre a disposição legal em que se fundamenta. Agora, gente, vamos fazer o seguinte, meu tempo está esgotando. Vamos aqui parar nesse momento aqui. Próximo artigo que vamos trabalhar é o 259, viu? Que eu tenho sim que explicar melhor como que funciona a cassação de aposentadoria e como que funciona a cassação de disponibilidade, viu? Vamos parar por aqui, tome uma água, eu sei que você já estudou bastante, deu uma levantada, descansa aí uns 10, 15 minutos e volte que eu estou te esperando aqui, viu? Muito obrigado, até o próximo bloco, vamos lá.